Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. No episódio do Café com Política de hoje, a pauta é a consciência negra. Quem bate esse papo com a gente é a Dani Mello e o Camilo Azarias, ambos com currículo extenso de luta por inclusão. Os dois integram o Movimento Negro Unificado. A Dani é professora, terapeuta integrativa, psicanalista e mãe de santo. Entre as pós-graduações da bióloga está a ciência da religião. Ela faz palestras em escolas públicas abordando o racismo e a importância do letramento social. No sistema prisional, ela tem um trabalho voltado à reinserção social. O Camilo Azarias é sacerdote, do candomblé, enfermeiro e aluno do mestrado em Ciência da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde integra a Comissão de Ações Afirmativas. Ele integra também os comitês técnicos de saúde da população negra e de prevenção à mortalidade infantil, materno e fetal. Além de outras ações que você vai conhecer ao longo do videocast, ele trabalha com assuntos relacionados às práticas integrativas, complementares em saúde, comunidades tradicionais afro-brasileiras e interseccionalidade. Tá na hora, então, de tomar um cafezinho com a gente, ficar ligado, enquanto a gente conversa de política e do município. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. Foi concebido em 1971 e formalizado nacionalmente em 2003 como uma efeméride do calendário escolar, até ser instituído como data comemorativa em 2011. E em 21 de dezembro de 2023 foi oficializado feriado nacional. Com essa informação, então, eu dou boas-vindas a vocês, Dani, Camilo, uma honra ter vocês aqui. Muito obrigada. E vamos começar, então, ouvindo a Dani, depois quero ouvir o Camilo também. Essa notícia, né, que a gente teve em dezembro do ano passado, né, dessa data agora está regulamentada como feriado nacional, né? Parece uma coisa simbólica, mas qual é, de fato, a importância desse reconhecimento? A importância para a gente do reconhecimento de Zumbi dos Palmares, né, que foi aí um grande mártir para a gente, que morreu nessa data, dia 20 de novembro, né, e ele foi um mártir que foi muito perseguido, ele fez parte de várias movimentações, de vários aquilombamentos, onde que ele ajudava a resgatar negros dos seus senhores, né? Para nós, essa data, ela é uma data muito importante, porque é uma das poucas datas, né, que a gente tem para celebrar o povo preto, né? É uma luta que a gente está vindo construindo ao longo desses anos, né? Foi uma luta no Senado para a gente conseguir esse feriado nacional, até porque, por ser em novembro, nós já temos 2 feriados, né? E aí era sempre aquela desculpa, né, da economia, né? Uhum. E aí, então, essa data pra gente, ela tá sendo de grande valia para que a gente possa não só falar entre nós, né, entre os nossos, a importância de Zumbi, mas para que todos reconheçam que, assim, o Brasil, ele foi construído pelas pessoas pretas, né? O Brasil, ele foi todo construído pelas pessoas pretas, que ainda tem pouco reconhecimento, né? A gente ainda tem poucas pessoas inseridas nos lugares de poder aqui no nosso país. Inclusive Juiz de Fora também, como você falou de Brasil no geral, mas trazendo aqui para a nossa realidade, né? A gente fala muito da imigração alemã, italiana, sírio-libanesa, mas Juiz de Fora também foi construída por mãos negras, né, Camilo? Então, para você, sua visão aí do feriado do dia 20 de novembro. Sem dúvida. E temos diversos, né, feriados que fazem menções a outras identidades culturais, étnicas, né? E esse é o nosso primeiro feriado que diz respeito à população negra. Foi uma pauta levantada pelo movimento negro há décadas, que para desvincular o 13 de maio, né, que foi quando a princesa Isabel assinou a abolição, exatamente. E aí isso traz um novo marco, né, que é um marco de resistência de fato, e que traz o protagonismo para uma figura negra, né, para uma figura quilombola, para uma figura que representa toda essa resistência que o movimento negro, né, tanto brasileiro quanto aqui de Juiz de Fora,
né, vem trazendo ao longo de todos esses anos. Então é extremamente significativo ser o 20 de novembro, né, e em contraponto de uma data em que foi assinada uma lei, né, que foi a Lei Áurea, em que marginalizava toda essa população negra, porque não se tinha uma contrapartida para essa população que levantou, né, a economia desse país, porque a economia do Brasil, hoje a gente fala, né, sobre esses subterfúgios que usam para não legitimar o 20 de novembro, mas que na realidade essa grande economia, essa grande riqueza que o Brasil tem, ela foi feita sob o suor e sangue da população negra. Exatamente. Sem contar também, né, que o 13 de maio, né, muitas pessoas associam, né, a abolição à Princesa Isabel, só que teve vários movimentos que aconteceram antes. Tiveram vários nomes que fizeram com que a princesa assinasse, mas aí a gente precisa entender que ela era a figura de poder, que ela só fez uma assinatura, entendeu? Todo o movimento ele foi feito através desses movimentos, assim como o Zumbi fazia parte, de luta, né? De luta e resistência. Até que o poder, né, os administradores, quem estava no poder, assinassem. Pudesse ceder. Agora, como o Camilo disse, foi uma abolição, uma lei sem contrapartida nenhuma. Então, é como se tivesse ali colocado nas ruas uma população que grande maioria não era letrada, né? Não tinha formação acadêmica e vai para o mercado de trabalho, grande parte continuou ali trabalhando para os seus senhores, né? Então, assim, e isso se perpetuou. Né? Tanto que a gente estava conversando aqui em off em relação ao trabalho no sistema prisional, é um local, o sistema prisional, onde a maioria dos presos também, além da situação socioeconômica, né? São pessoas, grande parte em vulnerabilidade, mas também de pele preta. E aí o que a gente precisa entender? Quando houve essa abolição, né? O que eles fizeram? Eles pegaram toda a população preta e falaram para eles, olha, vocês têm duas opções, ou você continua trabalhando comigo, que eu te dou casa e comida, ou você está livre, pode ir viver a sua vida. Enquanto isso, estava acontecendo a segregação, porque esse povo preto ele foi direcionado aos guetos e aos muros, que eram os lugares que eles podiam estar, né? Mas sem nenhuma condição de viver, o que sobrou para o povo preto, né? São os serviços subalternos, né? E a criminalidade. E aí hoje, quando a gente olha para o sistema prisional e vê 90% da população preta inserida no sistema prisional, quando a gente vai fazer aí um rastreio social de tudo que acontece, é que existe toda uma estrutura que leva essas pessoas à criminalidade. Porque para fazer uma entrevista de emprego, para ter um acesso à educação, né, são várias ações que levam esse cidadão ao crime. São várias coisas que acontecem até que ele chegue a cometer um delito, né? Então, assim, se você está lá na comunidade, se você tenta emprego em várias formas e não consegue, vem um traficante, te oferece R$60 o dia, R$50 o dia para você sustentar seu filho, sustentar sua mãe doente, o que é que vai te restar? Né? Então, assim, não é que a gente está fazendo uma apologia ao crime, mas a gente precisa entender como que esse social impacta diretamente na população do povo preto, né? E lá tem também toda a precariedade, né? Que é a questão até que o Camilo fala da saúde do povo preto, né? Então, assim, muitas pessoas, elas ficam lá em estado de vulnerabilidade, né? Com a saúde debilitada. Dentro do sistema prisional. Com essa saúde debilitada que já vem vindo de muito tempo, né? Tudo isso a gente consegue ver. Eu costumo dizer que quando a gente olha para o sistema prisional, a gente tem uma pequena parcela do que é o Brasil. Quando a gente olha para o sistema prisional, a gente consegue ver. Todos os guardas, em grande maioria, são brancos, né? Então, na verdade, a abolição ela só mudou de nome, né? Porque o negro ele continua sendo açoitado, continua sendo perseguido, continua sendo subjugado através de um poder, né? Eu falo que hoje em dia, quando a gente faz uma leitura social do que era antigamente e do que é hoje em dia, a gente consegue ver perfeitamente
tudo que acontecia lá antes da abolição até os dias de hoje. É muito perfeito. Por isso que a gente enfatiza a necessidade, sim, dessas ações afirmativas, né? Não sei se o nome deveria ser esse mesmo, mas elas são ainda, infelizmente, necessárias, né? Digo infelizmente porque já estamos aí em 2025 praticamente. Sim. E estamos falando sobre isso até hoje, né? Em inserir um ser humano, né? Fazer uma sociedade mais equânime, né? Vou voltar e quero que a Dani fale depois dos trabalhos que ela exerce no sistema prisional, como é que é essa didática, né, lá no sistema prisional, mas vamos inserir o Camilo aqui na conversa e fora do sistema prisional também, os vários trabalhos aí, as várias frentes em que a Dani atua. Agora, a Dani falou da saúde, né, Camilo, que é sua área de formação na enfermagem e agora continua estudando no mestrado também a questão das religiões, né, e você vou deixar você explicar, você insere, e você também é extremamente religioso, né? Tá sim, aí na Umbanda desde que nasceu, eu acredito, né? E aí eu quero que você fale como que você alia, né, a questão da religiosidade com a questão da saúde, como que vem sendo esse trabalho? Bom, em primeiro lugar, e que acho que é muito importante se ressaltar, é que toda vez que a gente fala sobre luta do negro, né, a gente fala todo o processo de diáspora, a gente tem que entender que os terreiros, eles são uma reconstrução desse microcosmo africano em terras brasileiras. Então, desmistificar algumas ideias com relação à religiosidade é muito importante. E são lugares de promoção de saúde, promoção de educação, promoção de um ethos, de uma ética, né, uma forma de conduta que, na verdade, se fosse levado, né, a sério por instâncias de poder, solucionaria diversos problemas que a nossa sociedade tem, né? A gente vive hoje em um modelo em que cada vez mais promove essa individualização de tudo, né? O advento da internet, ele é extremamente importante, mas a gente percebe que as pessoas cada vez mais são individualistas, compartilham muito menos. Quando você chega num terreiro e aí você tem uma dinâmica completamente diferente, uma dinâmica da fraternidade, uma dinâmica que traz, né, para o bojo dessa comunidade alguns valores que foram se perdendo ao longo do tempo, mas que são resguardados ali, trazidos na diáspora, né, trazidos da África. E aí a saúde é uma delas, né? A saúde, né, a forma de se passar o conhecimento, porque além da questão da transmissão e a tradição oral, você tem uma série de tecnologias negras, você tem uma série de saberes negros que são conservados dentro desses ambientes. Quando a gente pega um livro de história, a gente vê toda essa trajetória civilizatória brasileira contada de um ponto de vista. E ali a gente tem um outro ponto de vista, que fala sobre coisas que você não vai encontrar na escola, sabe? Que fala sobre os negros da África Central que tinham uma tecnologia metalúrgica maravilhosa, uma tecnologia agrícola de tratamento de madeira, por exemplo, porque se veio para cá e todo esse conhecimento ele foi usurpado, porque aí a gente percebe todos os movimentos socioculturais e tecnologias que têm um caráter étnico negro sendo cooptados e tomando um caráter genérico para não se dar essa valorização a esse povo. A gente vê o samba quando ele é classificado como música popular brasileira, quando ele nasce dentro dos terreiros, dentro da macumba carioca, sabe? Então tem todo essa herança, né? Essa memória social que os terreiros trazem, né? E o conceito de religião é algo ocidental, trazido pela Igreja Católica, trazido pelo Ocidente, que não cabe aos indígenas também. Porque é um conceito que ele é muito dicotômico, eles nos separam, nos compartilham, sabe? Eles nos colocam em caixinhas, quando, na verdade, tudo que diz respeito à nossa vida, aos nossos modos operantes, aos nossos hábitos diários, a nossa sobrevivência é extremamente sagrado. E, principalmente, a sacralidade da natureza. E aí a gente vê diversas, né, manifestações aí
meteorológicas e desastres que vêm acontecendo, que se a gente para e volta os olhos para os terreiros, para essas comunidades indígenas, a gente percebe que a gente está indo na contramão. Né? Estamos sim, só não vê quem não quer, né? E essa questão aí da religiosidade também, qualquer fé, né? Ela é também ali cultural, é uma fonte de cultura, de história, né? Acima de tudo. E pontuando que os terreiros hoje são muito frequentados também por população branca, né? Pessoas brancas e de qualquer ponto da cidade. É uma realidade sim, essa? Sim, né? É uma religião democrática, né? Extremamente democrática. E principalmente... Quando um branco chegar lá, se eu chego lá, eu não sou discriminada, né? Sim. Eu estou falando assim, de forma como mulher branca. E na verdade, assim, é muito mais do que um templo religioso. Ali é um quilombo moderno, né? Hoje em dia há quem discuta isso, né? Os terreiros são quilombos modernos. E a religião, né, que se traduz hoje como religião afro-brasileira, ela tem um caráter que é muito diferente de muitas outras, principalmente as ocidentais, que é o proselitismo, que quer convencer o outro que a dele é a correta. Quando, na verdade, né, todas essas manifestações afro-brasileiras, elas não querem negar a sua religião em detrimento da dele. Né? E não tem problema nenhum você ser católico e ir lá, entrar no terreiro, conversar conosco, buscar uma ajuda, isso não tem problema nenhum. Né? Olha só o serviço de saúde que se fazia quando no interior você tinha dentro dos terreiros de Umbanda, né, as parteiras. Né? Você fazia muito parto, e aí você pega instituições de referência, igual a Sofia Feldman, que é top de linha em obstetrícia, né? E extremamente inovador. E de onde vem essa inovação? Ela vem do interior de Minas, do interior da Bahia, onde esses pesquisadores foram, né, atrás dessas parteiras, muitas delas estavam dentro do terreiro, para saber como é que elas sabiam que o neném ia nascer dali a uma semana. E aí entra... Uma sabedoria ancestral. Né? A partir dos chás, a partir das medicações que são, né, tem sua origem dentro da própria natureza, para poder trazer esse neném, né, na Terra. E aí você tinha todo um modus operandi que ele foi academizado. E aí onde que fica este reconhecimento? Onde que fica essa visibilidade para essa população? Né, tanto nesse caso como em diversos outros, em que se apropria desses saberes, descaracteriza ele e você não tem uma contrapartida para essa população. Né, esse conhecimento é a mesma coisa que os estrangeiros fazem quando chega aqui e vê a nossa biodiversidade. Vai ali, né, faz sua patente, volta para o seu país, ganha rios de dinheiro, né, e aquelas comunidades que são detentoras daquele saber, elas ficam a ver navios. Né? E aqui no Brasil também tem muito isso, né? Nessa miscelânea popular, né? Que tem das benzedeiras, do chá, porque todo mundo tem uma avó que... Ai, nossa, eu tô gripada. Ela vai lá, te passa um chá, te passa um remédio. E da onde que vem esse saber, né? Com quem que aprendeu? Às vezes aprendeu com uma avó, com uma tia, às vezes aprendeu com uma senhorinha que tinha lá no quintal 1.500 ervas, né? Isso tudo, quem que trouxe isso pra gente, né? São os indígenas, foram os pretos que... Por quê? Porque a farmacologia ela é muito recente, né? Então, assim, e antes disso? Como que a gente se curava, né? É esse saber que a gente tenta aí prezar e trazer o tempo todo sem perder a nossa essência, né? Sem perder a essência do que é a comunidade, né? Todo mundo se curar através ali daquele saber que foi passado de geração em geração. Já que você pegou a palavra aí, Dani, fala aqui pra gente ter uma noção melhor, né? Como é que é esse trabalho que você já está exercendo há quase uma década dentro do sistema prisional aqui em Juiz de Fora? Então, lá eu sou professora, né? E aí lá a gente tenta fazer a reintegração social dessas pessoas através da educação, né? Como a gente falou, muitas dessas pessoas elas não tiveram acesso
a educação de fato, ou quando tinha acesso, não tinha a sabedoria que se tem depois que vai para dentro do sistema prisional, né? Então a gente tenta trazer lá dentro a importância da educação, de como que a educação pode assim mudar mesmo a mente, o quanto que a educação liberta, né? E eu gosto sempre, todo ano eu inicio o ano com eles falando uma frase, que é até uma frase de origem africana, né? Que fala assim: tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós éramos sementes. Então, assim, quando eu tô lá dentro e falo com eles, eu falo o seguinte: olha, tiraram tudo de vocês, tiraram liberdade, direito de ir e vir, mas uma coisa que ninguém tira é a sabedoria da gente. Então aqui é o momento, o que vocês têm aqui é tempo livre, tempo de sobra. Então é o momento de se refazer, usar o tempo que você for ficar aqui dentro para aprender todo e qualquer tipo de conteúdo, né, para poder fazer a diferença lá fora. Porque às vezes a gente, no nosso país, né, às vezes a educação ela vai ficando um pouco de lado, né? Hoje em dia qualquer pessoa quer virar influencer, quer fazer YouTube, quer ser empreendedor, e a gente não pode perder essa questão da educação, né? E quando a gente está lá dentro também, é interessante a gente, quando eu questiono os alunos, né, a grande maioria deles não se identificam como pessoa preta, não entendem o movimento, não conhecem os movimentos pretos e os movimentos sociais que existem em favor dessa população. Então, assim, eu tento sempre estar lá fazendo esse elo, sabe? Claro. Entre transformação e reinserção social através da educação lá dentro. E podem sair de lá propagadores também. Propagadores, né? Assim, a felicidade da professora, né? Quando a gente chega aqui fora e vê que a grande maioria deles, eles continuam os estudos aqui dentro. Isso é pouco divulgado, é pouco falado. Fora, né? Das paredes. Fora, né? Das paredes, que a grande maioria dos alunos que passam pela escola, eles não reingressam. Entendeu? A minoria é que reingressa, mas assim, 80% dos alunos que passam pela escola, eles não voltam a cometer nenhum tipo de delito. Isso dentro dessa quase uma década que eu tô lá dentro. Você vivencia isso todos os dias, diariamente. Né? Qual que é a idade? Porque essa ida à escola ali, ela dentro do sistema prisional, ela não é obrigatória, né? Não. Mas eles têm eles têm benefícios também, né? Tem. Comparecendo Isso, a gente chama de remissão de pena. Isso, remissão de pena. Né? E eu queria te perguntar, só para não te interromper de novo, a questão da faixa etária. Se existe uma faixa etária que procura mais ou se é mais diversificado mesmo? Olha, no início, né, lá em 2015, 2016, quando eu entrei, a faixa etária eram alunos mais velhos, né? Só que a nossa população carcerária ela está mudando. Então, atualmente, são alunos mais jovens. Então, assim, geralmente são alunos mais jovens. Eu dou aula lá no sistema prisional, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? As mulheres têm todas as faixas etárias e os homens têm na faixa etária ali entre 18 e 26 anos. Né? Mulheres têm todas as faixas etárias. Homens atualmente já está mais novo do que os homens mais velhos. Sobre a remissão, a gente trabalha sobre o 3x1, né? Então, 3 dias de aula é 1 dia de remissão de pena. Só que lá eles têm outras coisas para fazer. Então, eles podem trabalhar aqui na nossa cidade no Delurbe, na Empave, tem algumas empresas que contratam eles. Lá dentro tem fábrica, tem padaria, tem fábrica tem malharia lá dentro. A diferença é que o aluno que ele quer ir para a escola, ele realmente está a fim de estudar. Por quê? Porque qualquer outra função que você vai trabalhar, você não vai sair da sua cela. E lá, para você fazer uma movimentação, você tem que ir para uma outra cela. E quando a gente está dentro do sistema prisional, é outro mundo, né? Então, eu falo que tem a política e tem os poderes dentro do sistema prisional. Então, se você sair de uma cela para você começar tudo de novo em outro espaço, isso para eles também dói. Então, assim, o aluno que ele vai para a escola, ele realmente está a fim de estudar. Até porque as outras, além da remissão, você ainda ganha um trocado. Eu falo trocado porque às vezes eles trabalham, por exemplo, na Delurbe ou na Empave, trabalham um mês inteiro e ganham R$300. Né? Na escola, não. Na escola, eles não têm, além da remissão da pena, não tem nenhum valor. Então, os alunos que estão indo na escola, eles realmente querem mudar de vida.
Há exato 1 ano atrás, eu estive numa das penitenciárias e vi lá a malharia, né, outras oportunidades, vi a questão da saúde, né, não sei qual que é o termo, se é um posto ali de saúde, um núcleo de saúde, né, muita movimentação, né, muita gente se cortando para obter atenção, né? Eu consegui falar. Isso eu vi, assim, no pouco tempo que eu fiquei, mas eu vi uma movimentação muito grande e perguntei aos agentes e eles responderam isso, que infelizmente essa é a realidade. O que eu ouvi lá também dos próprios presos é que quer trabalhar, está pedindo para trabalhar há mais de não sei quantos tempos, que estão lá há mais tempo, há anos, e não consegue. Né? Então, eu sei que para o trabalho não são todos que conseguem, né? Existe uma fila de espera grande. Não tem postos de trabalho suficiente para todo mundo que quer trabalhar lá dentro. Agora, na escola, existe vaga suficiente para todos que desejam, de fato, estudar? Tem. As nossas turmas, elas geralmente são cheias, né? E aí, como lá nós temos alunos matriculados ao longo do ano inteiro, então sempre tem aluno e sempre tem gente para poder ir. O que dificulta hoje lá? A mesma dificuldade que eles têm de chegar até o posto de saúde, eles têm de chegar até a escola. Por quê? Porque eles precisam de ter um cadastro, então eles precisam passar pela psicóloga, precisam passar pela assistente social e precisam da liberação de um juiz. E a grande maioria deles dependem da Defensoria Pública. Então, isso é o que dificulta o acesso. E isso é uma das movimentações que nós fazemos, né? Eu também faço parte do colegiado escolar. Isso é uma das movimentações que a gente faz para facilitar o acesso ao aluno à educação, porque é um direito dele, né? O detento, ele tem o direito à educação e ao trabalho, ele pode escolher. Né? E a escola é o meio mais fácil, né, de remissão de pena. Seja ele branco ou preto, né? Agora, Camilo, e a quantas anda a saúde, né, da população preta em Juiz de Fora, se é que a gente pode generalizar essa população preta como um todo, né? A gente hoje tem um avanço que é a formação de um comitê técnico de saúde da população negra. No início dessa última gestão, né, há 4 anos atrás, foi uma das primeiras iniciativas da Secretaria de Saúde, né? Apesar de, às vezes, né, a saúde é muito polêmica e requer uma atenção, né, a atenção primária é muito fragilizada, isso tem sido recuperado e é um grande desafio, né? Mas esse já é um grande avanço. Percebo também que, por exemplo, na UFJF, agora está sendo criado uma liga acadêmica multidisciplinar da política nacional, né, de saúde da população negra. Esses são avanços que, apesar de parecer singelo, eles são significantes porque foram muitos e muitos anos, né, sem um olhar atento para essa comunidade, né, para essa população. E existem especificidades que são muito sérias, né? A gente vê uma concentração de usuários do SUS muito grande, né, de pessoas negras, né? Até mesmo pelas condições de trabalho que se coloca aí, porque a saúde não é só você ir no posto e obter uma medicação, uma consulta. A gente precisa trabalhar um conceito de saúde que vai muito além disso, que é um bem viver, um bem-estar, em que para você ter saúde, a escala 6x1 precisa ser aprovada. Né? Precisa acabar, né? Você precisa ter momentos de lazer, você precisa ter uma alimentação adequada, você precisa ter uma moradia adequada. A gente vê algumas doenças que se diz, né, doenças negligenciadas, que são muito típicas do sul global, em que, inclusive no sistema carcerário também ocorre muito, por exemplo, a tuberculose, que está relacionada à infraestrutura. Né? Então, a gente precisa pensar a saúde para além de uma Secretaria de Saúde, para além do Ministério da Saúde. A gente precisa pensar a saúde de uma forma muito mais ampla, porque quando você coloca política social dentro da periferia, e aí o Estado é extremamente omisso, né? Muitas das vezes, no seu papel de
ocupar esse espaço que ele, né, ele acaba sendo, né, cooptado por, né, esse público que leva aquele jovem periférico para dentro do sistema carcerário. Então, quando você pega aquele jovem, você dá condições de dignidade, você mostra para ele que existem possibilidades de um futuro diferente, e não é só mostrar, é dar ferramenta. Né? Aí você consegue fazer com que essa pessoa tenha qualidade de vida, tenha dignidade. E aí você resolve uma série de problemas, porque a gente precisa começar a pensar essas políticas públicas e essas ações de forma integrada. Né? Não tem como eu falar sobre saúde sem falar sobre o córrego que corre a céu aberto, gerando uma infinidade de doenças e um mal-estar. Né? Eu não tenho como falar sobre, né, saúde sem dizer que na escola aquele jovem não se identifica dentro do conteúdo que é dado. Né? Porque a gente tem uma lei que fala sobre isso, eu sempre esqueço o número dela, 10.639. Obrigado pela cola. Que prevê, né? Sim. O ensino, como é que seria o nome da ensino de cultura e história afro-indígena. Isso. Como é que esse jovem vai se enxergar quando ele descobre que o continente africano, com pessoas retintas como ele, se tinha rei, rainha, se tinha grandes heróis, se tinham grandes guerreiros, e que existia uma história da África antes da chegada do colonizador, antes do europeu. Então, isso muda toda uma perspectiva que, inclusive, dentro da saúde mental, isso é muito importante para a construção da identidade desse indivíduo. Sim, que leva aí a uma autoestima, né? Sim. Por isso, essa integração, essa unificação, né? Tem que ser pensado o conjunto, né? É todo um sistema. Não isolar a saúde de educação, não tem como se fazer isso, né? E várias outras áreas também, né? Até mesmo na educação. Todo mundo pensa que esse é um assunto para ser tratado só na aula de História e Geografia. Mas aí você descobre que, por exemplo, para você trançar um cabelo, né, você tem que fazer um cálculo mental. E aí entra a geometria, por exemplo. Sabe? E existiam formas de cálculo. Como é que o negro se virava? Como é que eles mercavam? Existia uma economia. Né, e que pode entrar de uma forma interdisciplinar em vários lugares dentro do ensino. Né? Quando a gente pensa em biologia... A questão da medicina, né? Sim, que a gente coloca isso na conta dos gregos, mas isso começou... O primeiro cirurgião era egípcio. Né? Mas aí isso começa a ser desvirtuado. Né? Foi uma população também foi... Né, invadida, né, por outros impérios. E aí isso tudo vai se perdendo ao longo do tempo. A primeira biblioteca... Também na África, né? Também no Egito, né? Naquela região. E aí você vê Imhotep, por exemplo, que era um estudioso, né? Do corpo humano e que fez diversos mesmo descobertas, inclusive de instrumental que se usa até hoje dentro da cirurgia. Né? Isso tudo dentro de um continente africano, mas ninguém fala sobre isso. E aí você começa a perceber que você tem como aplicar, né, um ensino sobre essa população, sobre essa civilização, dentro de todos esses conteúdos. E aí isso impacta diretamente no reconhecimento, inclusive quando a gente fala de ações afirmativas, né, e aí você chega, por exemplo, numa universidade federal, quantos professores negros? Quantos colegas negros dentro da sala? Porque ainda se tem até um colega ou outro, mas são poucos. E aí a gente vê uma hierarquização entre os cursos. Sim, aquele trio de ouro, quantos negros tem ali? Quantos professores negros? Claro que esse aluno não vai se identificar. E às vezes até consegue um ingresso. Mas como ele se mantém nesse lugar? Como ele se mantém sendo vítima de todo esse racismo, e aí num ponto muito sensível, em que o brasileiro tem o hábito de negar a existência do racismo, mas ele, todo momento, reforça esse racismo. E aí essa negação do racismo é o que, de fato, estrutura ele, faz com que ele seja possível. Porque se eu nego, se o racismo não existe, eu tiver aqui agora um comportamento racista, mas se o racismo não existe...
Entende? Porque as pessoas... Eu mesma já aprendi várias e várias coisas com colegas e amigos aqui dentro da Câmara, né? Que estão integrados, que são pessoas pretas, que estão integrados na luta, né? Eu ia falar militância, luta, mas é todo um movimento, né, de educação. Eu já mudei vários comportamentos meus que eu não fazia ideia de que eram comportamentos racistas ou expressões racistas, né? Então, tudo passa pela questão da educação, né? O Camilo falou aí muito da saúde mental também, né? E a Dani é psicanalista também, trabalha com outras terapias, né? Você vê a população negra tendo acesso a oportunidades, né, de ter acesso a terapias que vão ali ajudar na questão da saúde? Infelizmente não. O acesso à saúde mental do povo preto ainda é pouco, o acesso ainda é limitado, né? Porque aí você pensa numa mãe de família periférica que ganha aí R$1.400, né? Tem filho, tem toda essa rotina. Primeiro que ela tem uma rotina puxada e aí não cabe um horário para ela se cuidar, né? E além do acesso. Daniela, eu costumo fazer, eu tenho alguns acessos, que é a terapia com valor social, as terapias coletivas para mães, para as mulheres negras, né? Que alguns profissionais eles fazem também a questão da afirmação e de ter uma porcentagem daqueles atendimentos dele voltado para a população preta. Mas é como o Camilo falou, né? Para ir num posto de saúde, né? Às vezes tem que acordar muito cedo para poder encarar aí o posto para poder depois ir trabalhar. Que hora que essa pessoa vai cuidar da saúde? Então, assim, a saúde mental, ela vai além de você parar aquela uma horinha ali e conversar com o psicólogo. Não adianta você fazer terapia se você não tem efetivamente um momento de lazer. Se você não tem efetivamente uma alimentação adequada. Entendeu? Porque como o Camilo disse, a saúde mental ela vai além de você só parar aquele momento e cuidar da terapia. E o acesso ao psicólogo, ao psicanalista, na grande maioria das vezes, é custoso, né? E aí a gente limita também esse povo, que é o povo que mais trabalha, que mais precisa, né? Você vê que são as mulheres pretas do Brasil, que geralmente são mães solos. 80% das mães solos no Brasil, elas são pretas. Essas mulheres, elas dão conta de uma carga mental sozinha e não conseguem ter acesso nem ao lazer, muitas das vezes, e nem à saúde mental. Então, assim, essa nossa movimentação, ela vai acontecendo e é por isso que a gente briga, por isso que a gente milita, por isso que a gente faz encontros, faz aí um feijão de ogum, faz tudo isso para que essas pessoas possam ter acesso e conhecimento que existe um suporte, que existem outros iguais, que existem pessoas que estão disponíveis a ajudar. É o tempo que se passa no transporte, né? É a situação da sua moradia, que é extremamente úmida, ou que não tem saneamento básico no lugar onde você mora. É série de fatores, é uma bola de neve que, se isso não for feito, se não tivermos ações afirmativas e gravarmos videocasts como esse e propagar, né, conhecimento e tudo mais, a bola de neve só tende a aumentar. Né? E o que vem se tentando fazer, né, nos últimos tempos, principalmente agora no século XXI, é diminuir essa bola de neve, né? Diminuir essa falta de proporção, essa discrepância, né, de qualidade de vida que uns têm e outros, infelizmente, não. Né? Eu vou ouvindo vocês e eu vou tendo aqui várias curiosidades e querendo saber mais sobre alguns assuntos. Acredito que quem está participando, quem está assistindo e não é do movimento também esteja com as mesmas curiosidades, mas a gente tem um tempo aqui para finalizar o programa, mas eu quero ouvir assim, as palavras finais, coisas que vocês queiram pontuar aqui, né? Não queiram deixar de falar.
tá? Então, Dani, Camilo, quem quiser começar. Então, o recado que eu vou deixar hoje é exatamente a questão da educação, né? Invistam na educação. A educação, nós temos ainda aqui no Brasil, a nossa educação pública, apesar de não parecer, ela funciona, né? Nós temos professores engajados, temos pessoas que estão sempre no movimento de querer o melhor para essa população. As escolas públicas, em grande maioria, elas estão localizadas em situações, em locais periféricos. Então, se você não consegue ajuda, se você precisa de um psicólogo, precisa de um assistente social, procura a escola do seu bairro. Com certeza vai ter alguém ali que vai conseguir te dar uma orientação necessária. E o posto de saúde. E o posto de saúde. Eu ia deixar o posto para você falar. E o posto de saúde são os lugares que às vezes vocês acham que vocês não têm onde buscar, mas que sim, lá vão ter pessoas que vão orientar vocês muito bem. Que vão dar o caminho, né? Isso. Que às vezes pode parecer um caminho quase longe, impossível. não, mas existe uma possibilidade. Vale a pena procurar por ele, né? Existe. Camilo? Eu acho que chegando no finalzinho, queria que tivesse um pouquinho gente, mais de tempo, mas... Ou fazer uma série, enfim, né? Mas não vamos deixar de abordar o assunto com eu acho que é principalmente pensar sobre, né, esse racismo oculto, esse racismo que a gente às vezes deixa passar e às vezes por medo de confrontar, porque é muita violência, né, que acontece. E que, inclusive, o branco tem essa consciência de que existe um pacto, que ele não é consciente, mas que ele, geracionalmente, ele está aí presente, porque a pessoa, por ter a pele branca, ela já tem determinadas vantagens numa entrevista de emprego, sabe? Às vezes, numa vaga sabe? Diversos espaços, né? Então, ele já tem essa vantagem, né? E aí a gente tem que começar a fazer com que esse branco seja também nosso aliado, que ele reconheça, que ele deixe de ter algumas práticas que, né, são constrangedoras para a população negra, sabe? E que levante essa bandeira. O protagonismo é do negro dentro da militância e dentro do movimento negro, mas isso não impede que uma pessoa branca seja antirracista. Exato. Porque não basta só não ser racista, tem que ser antirracista. E brancos também são bem-vindos nos movimentos, com certeza, né? Sem dúvida. No feijão de Ogum. Não é, o movimento negro não é só o feijão de Ogum, vai muito além disso, sim, né? Sim. Mas as pessoas brancas podem sim estar inseridas também nessa luta, né? E eu acredito que uma coisa que vocês dois aqui, os convidados mais que especiais de hoje, sonhem, né? Que não exista essa coisa, população preta, população branca. Somos uma população de seres humanos, né? Se a gente conseguir chegar um dia nesse patamar, é o sonho de vocês. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Eu acho que mais ou menos. Eu acho que é muito legal a gente ter essa diversidade. Sim, com características, mas né? Que se tenha respeito. Isso, nesse sabe? sentido. Porque cada pessoa, né? Os brancos também têm uma herança cultural muito rica, como os indígenas, como nós negros. Todo mundo tem. Mas nem dá pra gente falar, não dá nem pra generalizar o branco nem o negro, porque dentro do branco e do negro também tem diversidade. Tem, veio de onde que tem essa tradição, né? Não é que a população negra tem uma tradição única, idêntica, né? Sim. E os brancos também. A gente, principalmente aqui no Brasil, viemos dos mais diversos, das mais diversas origens. Né? Na verdade, o que a gente busca não é nem uma população única, né? O que a gente busca é que a gente seja reconhecido também como fundadores e deste país, né? Porque muitas das vezes o que falta não é o que o Camilo falou, não basta não ser racista. É preciso ser antirracismo e reconhecer que cada uma das pessoas desse país, elas têm um papel, né? E na construção do nosso país, tem muito sangue negro. Então, eu acho que essa é a nossa luta de reconhecimento. Seria reconhecimento e respeito de igual para igual. Isso aí. Obrigada pelo esclarecimento.
Tá? Muito obrigada mesmo por terem aceito o convite. Eu que agradeço. Pela participação. Obrigada a você também que acompanhou mais esse episódio do Café com Política. Lembrando que todos os episódios você encontra lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Forte abraço, até a próxima.